Olá, bem-vindos ao Conto Raso Story, onde cada história guarda segredos que vão prender você até o final. Pronto para descobrir o que vai acontecer? Ele nunca sorria. 10 anos construindo um império, e ninguém jamais viu seus lábios se curvarem em um sorriso. Até que ela chegou, com um segredo que poderia destruí-lo completamente. Mas será que ela veio para salvá-lo ou para se vingar? De que cidade você está assistindo essa história? Comenta aí embaixo. Se você ama histórias de romance proibido e reviravolta, se inscreve no canal e ativa o sininho. E me conta, você acredita em segundas chances no amor? Aperta o play e descubra o que acontece quando mentiras se transformam em verdades. O silêncio pesava como chumbo nos corredores da corporação Blackwell. Era sempre assim quando Mason Blackwell caminhava pelos andares de seu império empresarial. Funcionários baixavam a cabeça, conversas cessavam instantaneamente, e o ar parecia mais denso. Aos 38 anos, o empresário havia construído uma reputação tão sólida quanto impenetrável. Nunca sorria, nunca demonstrava fraqueza, nunca permitia que alguém se aproximasse além do necessário. Sua secretária há 10 anos, Helena, observava pela porta entreaberta como ele revisava contratos com a expressão de pedra que o tornara uma lenda urbana entre os funcionários. Dizem que ele vendeu a alma para chegar onde está, sussurravam nos elevadores. Dizem que nem dorme, só planeja a próxima aquisição, comentavam no refeitório. Mason sabia dessas conversas e não se importava. A solidão era o preço do poder, e ele pagara essa conta há muito tempo. Naquela manhã de segunda-feira, porém, algo mudaria para sempre. A porta de seu escritório se abriu e Helena entrou com uma jovem de aproximadamente 26 anos. Cabelos castanhos presos em um coque simples, roupas discretas mas elegantes, e olhos verdes que pareciam guardar 1000 histórias não contadas. O que mais chamou a atenção de Mason, no entanto, foi que ela o fitava diretamente nos olhos, algo que poucos ousavam fazer. Senhor Blackwell, apresento-lhe Lívia Moura, sua nova assistente pessoal, anunciou Helena, aparentemente aliviada por finalmente encontrar alguém disposta a trabalhar diretamente com o temido patrão. Lívia deu um passo à frente e estendeu a mão. É uma honra trabalhar com o Senhor Blackwell. Sua voz era firme, segura, sem o tremor que Mason estava acostumado a perceber em novos funcionários. Por uma fração de segundo, algo estranho aconteceu. Mason hesitou. Não por medo ou insegurança, mas porque havia algo naquela mulher que o intrigava de forma perturbadora. Espero que você seja mais competente que seus antecessores, respondeu ele, apertando brevemente a mão dela. O toque foi elétrico, inesperado, e Mason retirou a mão mais rapidamente do que pretendia. Helena irá explicar suas funções. Não tolero erros, atrasos ou questionamentos desnecessários. Lívia apenas assentiu, mas um pequeno sorriso tocou o canto de seus lábios. Entendido perfeitamente, senhor. Havia algo naquele sorriso que Mason não conseguia decifrar. Não era submissão, não era desafio. Era confiança. Conforme os dias passavam, Mason percebia mudanças sutis em sua rotina. Lívia era impecável, mantinha a casa imaculada, cuidava da limpeza e da organização com precisão quase obsessiva, preparava suas refeições exatamente como ele gostava, e garantia que cada detalhe doméstico estivesse perfeito sem precisar de instruções. Mas havia algo mais. Ela colocava o café na mesa no momento exato em que ele chegava à sala, recolhia papéis e objetos de forma que, estranhamente, fazia mais sentido para ele, e às vezes Mason a via observando com uma expressão quase maternal? Compreensiva. Quem é você realmente, Lívia Moura? Mason se perguntava, olhando-a enquanto ela passava pelos corredores silenciosos da mansão. Por trás daquela eficiência doméstica, ele pressentia camadas de mistério que desafiavam sua habilidade de ler pessoas, uma capacidade que o tornará um negociador implacável. E pela primeira vez em anos, Mason Blackwell se viu genuinamente curioso sobre outra pessoa. O que ele não sabia era que Lívia havia aceitado aquele emprego por razões que iam muito além de simples trabalho doméstico. E que os segredos que ela carregava poderiam tanto salvá-lo quanto destruir tudo o que ele havia construído. 3 semanas se passaram desde a chegada de Lívia, e o escritório de Mason em sua casa havia se tornado um lugar estranhamente habitável. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos agora chamavam sua atenção. Flores discretas no vaso da mesa, um aroma sutil de lavanda no ar, a forma como Lívia organizava os papéis e documentos, criando uma sensação de ordem que ia além do meramente funcional.
Bom dia, Sr. Blackwell. Lívia cumprimentava todas as manhãs, sempre pontualmente às 7h30, enquanto ele se preparava para sair para o trabalho. Sua voz tinha um tom caloroso que contrastava com a frieza habitual do ambiente corporativo. Seu café está pronto, e deixei os documentos que o senhor pediu ontem na mesa. Mason, que durante anos havia se acostumado a sair de casa correndo, encontrando o escritório da empresa sempre impessoal e cheio de papéis amontoados, começou a perceber algo diferente nos pequenos rituais matinais em sua própria casa. Não que admitisse para si mesmo, mas havia algo nos detalhes preparados por Lívia, o café na hora certa, os papéis organizados, o aroma de lavanda no ar, que fazia a rotina parecer, pela primeira vez, mais leve. Naquela quinta-feira, um pequeno incidente revelou, pela primeira vez, que havia mais em Lívia do que aparentava. Mason havia esquecido o documento crucial na mesa de casa, e instruíra Lívia a levá-lo diretamente para a sala onde os investidores japoneses já estavam reunidos. Com passos silenciosos, ela atravessou o corredor e entrou discretamente, carregando o material de forma que ninguém notasse sua presença. Enquanto se aproximava de Mason, um dos investidores fez um comentário em japonês, despreocupado, certo de que ninguém mais o compreenderia. Lívia se inclinou suavemente e sussurrou no ouvido dele, entregando o documento com um gesto rápido e preciso. Ele disse que considera nossa proposta ingênua e está aqui apenas por cortesia. Antes que Mason pudesse reagir, ela já se retirava, mantendo o olhar firme à frente, como se nada tivesse acontecido. Mason permaneceu imóvel por um instante, processando o que acabara de ouvir. Com o documento finalmente em mãos, conseguiu conduzir a negociação com precisão, mostrou a estratégia que usariam no projeto, e, pela primeira vez naquele encontro, os investidores mostraram real interesse. Mais tarde, já em casa, depois de um longo dia e da reunião que finalmente havia rendido resultados positivos, Mason se encontrou sozinho com Lívia em seu escritório particular. Ele a encarou diretamente, ainda processando tudo o que havia acontecido. Desde quando você fala japonês? Lívia não desviou o olhar. Aprendi durante a faculdade. Também falo francês, mandarim e um pouco de árabe. Pausa breve. Nunca se sabe quando isso pode ser útil. Você não mencionou isso no seu currículo. O senhor não perguntou. Outro pequeno sorriso, aquele que Mason começava a reconhecer como marca registrada dela. Havia algo mais na forma como ela observava, uma familiaridade que não deveria existir entre patrão e empregada que se conheciam há menos de um mês. Mason se pegou prestando atenção em detalhes que normalmente ignoraria, a forma como ela mordia levemente o lábio inferior quando estava concentrada, como seus olhos se suavizavam quando falava ao telefone com alguém que claramente importava para ela, a maneira quase protetora como colocava o café na mesa exatamente no momento em que ele chegava, arrumava os papéis de forma discreta ou organizava pequenas coisas ao redor do escritório em sua casa, sem que ele precisasse pedir. Lívia, Mason disse abruptamente, pouco antes de sair para o escritório numa manhã de sexta-feira. Por que você realmente aceitou este emprego? A pergunta a pegou desprevenida. Por um instante, sua máscara de profissionalismo vacilou, revelando algo mais profundo: vulnerabilidade? Determinação? Medo? Porque acredito que todo mundo merece uma segunda chance, Sr. Blackwell, respondeu ela finalmente. E porque algumas pessoas, por mais fortes que pareçam, precisam de alguém que cuide delas, mesmo que não admitam. A resposta foi como um soco no estômago de Mason. Não pela sua sinceridade, mas pela precisão cirúrgica com que ela havia ido direto ao ponto primordial de sua existência. Como ela sabia? Como uma estranha podia ver através das camadas de proteção que ele havia construído ao longo de décadas? Nesse dia, Mason permaneceu no escritório muito além do horário habitual, não por trabalho, mas tentando decifrar o enigma chamado Lívia Moura. Quando finalmente decidiu ir embora, viu uma mensagem em seu celular. Não se esqueça de jantar. Cuidar da saúde também é uma forma de cuidar dos negócios. L. Era curta, simples, mas deixou Mason pensando, e, pela primeira vez em anos, um sorriso pequeno e genuíno surgiu em seu rosto. O primeiro mês de trabalho de Lívia havia transformado silenciosamente a rotina de Mason em casa. Pequenos detalhes não passavam despercebidos, o café sempre preparado no momento certo, a mesa organizada, a limpeza feita de forma discreta, flores sutis espalhadas pelos cantos, pequenas mudanças que tornavam o ambiente mais leve, sem que ele percebesse conscientemente.
Havia algo nos pequenos gestos de Lívia que chamava a atenção de Mason, mesmo sem intenção explícita. A forma como ela arrumava a mesa antes que ele chegasse, como segurava a chaleira ao servir o café. Mason se via notando detalhes que normalmente passariam despercebidos, pequenos sinais de cuidado que pareciam simples, mas que, de alguma forma, faziam a casa inteira parecer mais acolhedora. Senhor Blackwell, disse ela numa manhã de terça-feira, entrando com uma bandeja de café e alguns papéis, recebi uma ligação de sua irmã mais cedo. Mason congelou. Isabela raramente ligava, e quando fazia, geralmente significava problemas. O que ela queria? Nada urgente. Apenas queria confirmar se o senhor compareceria ao aniversário de seu sobrinho no próximo fim de semana. Lívia colocou o café na mesa e observou discretamente sua reação. Disse que é importante para o Gabriel. A tensão nos ombros de Mason era visível. Sua relação com a família sempre fora complicada. Eles o viam como alguém distante, sempre priorizando os negócios, enquanto ele os via como pessoas que não compreendiam o preço da responsabilidade. Pode cancelar, disse ele automaticamente. Tenho compromissos. Na verdade, Lívia interrompeu suavemente, hesitando por um instante, sua manhã de sábado está livre. E fez uma pausa, escolhendo bem as palavras. Às vezes quem amamos precisa ver que podemos dedicar-lhes um tempo, mesmo que seja só algumas horas. Mason a encarou intensamente. Você não me conhece o suficiente para falar sobre minha família. Talvez não, respondeu ela, firme, mas sem perder a suavidade. Mas conheço a solidão suficiente para reconhecê-la quando vejo. A frase pairou no ar como um desafio não verbalizado. Mason se afastou da mesa e se aproximou da janela, observando o jardim lá embaixo. Minha família me vê como um estranho há anos. Não sei mais como estar presente sem parecer um intruso. Lívia se aproximou, mantendo distância respeitosa, mas transmitindo proximidade. Talvez eles sintam o mesmo. Talvez todos estejam esperando que alguém dê o primeiro passo. E se eu decepcioná-los de novo? E se não decepcionar? Mason se virou para encará-la. Havia algo na expressão de Lívia que o intrigava, uma compreensão que ia além de qualquer observação superficial. Era como se ela soubesse o peso que ele carregava nos ombros. Por que se importa tanto com isso? Perguntou ele, a voz mais baixa que o habitual. Lívia desviou o olhar por um instante. Porque sei como é perder quem importa por orgulho e mal-entendidos. E por quê? Pausou, lutando com algo interno. Vejo nele alguém que merece ser feliz, mesmo que tenha esquecido como fazer isso. O uso da terceira pessoa não passou despercebido por Mason. Era como se ela falasse sobre ele a alguém invisível, criando uma distância curiosa que paradoxalmente os aproximava. Lívia, Mason disse suavemente, quem você perdeu? Os olhos dela se encheram de uma tristeza que rapidamente disfarçou. Isso não importa agora. O que importa é que o senhor ainda tem tempo de recuperar o que perdeu. Naquele momento, a atmosfera entre os dois mudou completamente. Já não eram apenas patrão e empregada, eram duas pessoas feridas reconhecendo a dor uma da outra. Mason estendeu a mão, quase tocando o rosto de Lívia, mas se conteve no último segundo. Vou à festa, disse ele finalmente. Mas apenas se você vier comigo. Lívia arregalou os olhos. Senhor Blackwell, eu não posso. Como minha acompanhante, ele esclareceu rapidamente, embora ambos soubessem que não era apenas isso. Para me dar apoio moral. Lívia o estudou por um longo momento. Está bem, concordou finalmente. Mas prometa-me uma coisa, vai tentar se divertir, mesmo que seja apenas por uma tarde. Mason assentiu, e pela segunda vez desde que a conhecera, sorriu. Um sorriso maior desta vez, que transformou completamente seu rosto e fez Lívia perceber o quão devastadoramente charmoso ele poderia ser quando baixava a guarda. O que nenhum dos dois percebeu foi que Helena, presente na casa dele a trabalho como secretária, observava toda a interação de longe. E, naquela mesma tarde, faria uma ligação que mudaria tudo. A festa de aniversário de Gabriel, o sobrinho de 8 anos de Mason, acontecia na casa de Isabela, uma residência aconchegante na zona sul da cidade, que contrastava drasticamente com o apartamento minimalista e frio de Mason. Quando chegaram, Lívia elegantemente vestida com um vestido azul marinho discreto,
Mason em trajes casuais que o faziam parecer anos mais jovem. Isabela não conseguiu esconder a surpresa. Mason? Você veio, e trouxe alguém. Os olhos de Isabela se fixaram em Lívia com curiosidade. Isabela, está é Lívia, minha empre, uma amiga. Lívia, minha irmã Isabela. Mason parecia desconfortável, mas determinado. É um prazer conhecê-la, disse Lívia calorosamente. Mason fala muito sobre você e sua família. Isabela arqueou uma sobrancelha, claramente surpresa. Seu irmão nunca comentava sobre a família com pessoas de fora, e muito menos se mostrava tão à vontade em falar de si dessa forma. A tarde se desenrolou de forma surpreendentemente natural. Lívia tinha um dom natural com crianças e logo estava ajudando a organizar brincadeiras, enquanto Mason, inicialmente rígido, gradualmente relaxava, vendo Gabriel e os outros sobrinhos se divertirem genuinamente com sua presença. Tio Mason, você pode me ensinar a fazer aviões de papel como a tia Lívia? Perguntou Gabriel, correndo até ele com um avião de papel perfeitamente dobrado. Mason olhou para Lívia, cercada pelas crianças, ensinando-as pacientemente. Havia algo na forma como ela interagia com elas, paciente, atenta, genuinamente interessada, que o tocou profundamente. Claro, respondeu ele, surpreendendo-se. Mas primeiro você tem que me ensinar como a tia Lívia faz. Ela parece ser muito melhor nisso do que eu. Enquanto se ocupavam com os aviões de papel, Isabela se aproximou de Lívia no jardim. Obrigada, disse simplesmente. Por quê? Lívia perguntou, embora já soubesse a resposta. Por fazer meu irmão sorrir. Não o vejo assim desde. Isabela fez uma pausa, desde antes do nosso pai morrer. Lívia sentiu um aperto no peito. Essa era uma informação que ela já conhecia, mas ouvir de Isabela tornava tudo mais real, mais doloroso. Ele é uma boa pessoa, disse suavemente. Apenas esqueceu como demonstrar isso. Vocês são apenas alguém que trabalha para ele em casa, Lívia respondeu rapidamente. Ele precisa de pessoas que acreditem nele. Todos nós precisamos. Isabela a estudou atentamente. Há algo familiar em você. Tenho a sensação de que já a vi antes. O sangue de Lívia gelou, mas ela manteve a expressão neutra. Deve ser uma daquelas coincidências. São Paulo é pequena para certos círculos. A conversa foi interrompida por gritos de alegria das crianças. Mason havia conseguido fazer um avião que voou mais longe que todos os outros, sendo celebrado como herói pelos pequenos. A expressão de pura alegria em seu rosto era algo que Lívia nunca havia visto antes, e que fez algo em seu peito se apertar dolorosamente. Na volta para casa, dirigiram em silêncio confortável por alguns minutos. Finalmente, Mason falou, obrigado. Por me convencer a ir, e por ser você. Foi uma tarde linda, Lívia respondeu sinceramente. Sua família o adora. Só precisavam lembrar de como demonstrar isso. E você? Como aprendeu a ser tão boa com crianças? Lívia ficou tensa. Prática, disse simplesmente, esperando que ele não insistisse. Mason parou em um sinal vermelho e se virou para olhá-la completamente. Lívia, quem você realmente é? E não me diga apenas seu nome e sobrenome. Quem você é por dentro? A pergunta a pegou desprevenida. Sou alguém que cometeu erros graves no passado e está tentando compensá-los, disse finalmente, quase sussurrando. Que tipo de erros? Lívia fechou os olhos. O tipo que custa vidas, Mason. A confissão pairou entre eles como uma tensão perigosa. Mason estacionou o carro e se virou completamente para ela. O que quer dizer com isso? Não posso, ainda não. Lágrimas começaram a se formar. Mas prometo que, quando chegar a hora certa, vou contar tudo. Você merece saber a verdade. Mason alcançou sua mão, entrelaçando os dedos. Seja qual for essa verdade, Lívia, não vou julgá-la pelo passado. Vou julgá-la por quem você é agora. O toque dele era quente, reconfortante e perigosamente íntimo. Lívia sabia que estava cruzando linhas que se prometera não cruzar, mas não conseguia se afastar. Mason, sussurrou, isso é perigoso. Para nós dois. Eu sei, respondeu ele, aproximando-se lentamente. Mas, pela primeira vez em anos, não me importo com o perigo.
Quando os lábios dele se encontraram, o mundo pareceu parar. Suave e hesitante no início, depois mais intenso, carregado de toda a tensão acumulada nas últimas semanas. Um beijo que falava de solidão compartilhada, compreensão mútua e desejo muito além do físico. Quando se separaram, Lívia sabia que havia mudado tudo. Não podemos, disse, embora a voz não tivesse convicção. Eu sei, Mason repetiu, mas não soltou sua mão. O que nenhum dos dois sabia era que, naquele exato momento, Helena estava enviando uma mensagem de texto com uma foto deles na festa. Encontrei algo interessante sobre sua nova funcionária favorita. A segunda-feira chegou carregada de uma tensão que pairava no ar como eletricidade estática. Mason e Lívia mantinham uma fachada de normalidade dentro de casa, mas os olhares furtivos e a proximidade cuidadosamente evitada denunciavam que algo fundamental havia mudado entre eles. O beijo no carro criará uma corrente subterrânea de desejo e expectativa que tornava cada gesto carregado de duplo sentido. Bom dia, Sr. Blackwell, disse Lívia ao servi-lo no café da manhã, as mãos ligeiramente trêmulas. Bom dia, Lívia. A voz dele era mais rouca que o habitual, e quando seus dedos se tocaram acidentalmente sobre a xícara, ambos sentiram a mesma eletricidade do sábado anterior. Helena apareceu na sala de estar, onde Mason revisava documentos antes de sair. Um sorriso frio brincava em seus lábios. Às 10 horas em ponto, aproximou-se dele. Sr. Blackwell, preciso falar com o senhor. É urgente. Mason ergueu o olhar, intrigado. Helena raramente interrompia sua rotina, e sua expressão sugeria problemas sérios. Pode falar aqui, respondeu ele, sem perceber a tensão no ar. Lívia já vai terminar e subir com a bandeja. Helena hesitou, lançando um olhar calculista para a empregada. Preferiria em particular, senhor. É sobre informações confidenciais que chegaram ao meu conhecimento. O coração de Lívia disparou. Ela não precisava ouvir as palavras completas para reconhecer aquele tom. Era o de alguém prestes a expor um segredo perigoso. Fingindo normalidade, recolheu as louças e se afastou, mas permaneceu próxima o suficiente para captar fragmentos da conversa. Verificação de antecedentes. Descobri informações muito interessantes. Lívia Moura, não é quem diz ser. As palavras chegavam quebradas, mas o suficiente para Lívia entender. Seu tempo havia acabado. Ela correu discretamente até o quarto de serviço, onde começou a separar seus poucos pertences. Minutos depois, Mason subiu as escadas com uma expressão que Lívia nunca havia visto, uma mistura de traição, confusão e uma raiva fria. Meu escritório. Agora, ordenou, a voz cortante como gelo. Ela o seguiu em silêncio até o cômodo mais reservado da casa, onde ele fechou a porta com força e se posicionou atrás da mesa, criando uma barreira física entre eles. Seu nome verdadeiro é Lívia Martinez Gutierrez, disse, cada palavra cuspida como veneno. Você é filha de Miguel Gutierrez, ex-sócio da minha empresa, preso por desfalque e lavagem de dinheiro. Dinheiro que ele roubou da minha empresa, levando 5 famílias à falência e destruindo a vida de dezenas de funcionários. Lívia fechou os olhos, respirou fundo e assentiu. É verdade. Você veio aqui em busca de vingança? Era esse o plano? Se infiltrar na minha casa, ganhar minha confiança e depois me destruir por dentro? Não. A resposta saiu mais alta do que pretendia. Não era sobre vingança, Mason. Nunca foi. Então por que mentiu? Por que não me disse quem era? As lágrimas ardiam nos olhos dela. Porque sabia que você jamais me daria uma chance se soubesse a verdade. E por quê? Porque precisava estar aqui para descobrir algo importante. Mason estreitou os olhos. Que algo? Lívia respirou fundo. A hora da verdade havia chegado. Meu pai não cometeu todos aqueles crimes sozinho. Ele tinha uma cúmplice. Alguém que o ajudou a montar todo o esquema e depois o deixou assumir a culpa sozinho. Isso é impossível, retrucou Mason, a voz carregada de incredulidade. As investigações apontaram apenas para seu pai. Porque ela cobriu bem os rastros. E por quê? Lívia hesitou, sabendo que as próximas palavras mudariam tudo. Essa pessoa tinha acesso privilegiado. Helena, Mason. Foi ela. Ela ajudou meu pai e agora está fazendo o mesmo com você. Um silêncio pesado caiu no cômodo.
Mason se afastou, caminhando até a janela, visivelmente em conflito. Você espera que eu acredite nisso? Que Helena, que trabalha comigo há uma década, é criminosa, só porque você diz. Ele se virou de repente, os olhos frios. Isso soa como uma desculpa desesperada para limpar o nome do seu pai e me manipular. Mason, eu não. Não! A explosão dele a fez recuar. Eu confiei em você. Pela primeira vez em anos, deixei alguém se aproximar. E era tudo uma mentira. Não foi mentira, ela implorou, lágrimas agora escorrendo. O que aconteceu entre nós, meus sentimentos, foram a única coisa real nisso tudo. Sentimentos? Ele riu amargamente. Pegue suas coisas e saia. E se eu descobrir que tentou prejudicar minha empresa, eu mesmo vou garantir que acabe na prisão junto com seu pai. Lívia o encarou, memorizando cada traço dele, com o coração em frangalhos. Eu te amo, Mason, sussurrou. E mesmo que nunca acredite em mim, vou provar a verdade sobre Helena. Porque você merece saber, mesmo que nunca me perdoe. Ela saiu sem olhar para trás. Mas, antes de a porta se fechar, viu algo vacilar na expressão dele, uma dúvida, talvez até um arrependimento. Do lado de fora, Helena observava com satisfação mal disfarçada. Que pena, disse com ironia. Ela parecia tão dedicada. Mas Lívia havia plantado uma semente de dúvida. E sementes, quando plantadas no solo fértil da suspeita, têm uma tendência perigosa de crescer. 2 semanas se passaram desde a saída abrupta de Lívia, e a casa de Mason tinha recuperado a ordem superficial, mas algo ali já não respirava do mesmo jeito. A rotina voltou a ser fria e mecânica. Porém, onde antes havia apenas vazio, agora havia também uma inquietação que Mason não conseguia nomear. Durante essas 2 semanas, Mason sentia a ausência de Lívia de forma que nem ele mesmo conseguia nomear. A casa estava limpa, organizada e funcional, mas vazia. Cada cômodo parecia ecoar com a falta de gestos sutis que antes ele nem notava, mas que agora se mostravam essenciais. O aroma do café nunca chegava ao ponto certo, as toalhas sempre pareciam fora do lugar, e o silêncio era pesado, cortante. Ele tentava preencher esse vazio com trabalho, telefonemas e reuniões, mas tudo parecia automatizado, sem a energia que Lívia conseguia trazer sem esforço. Cada manhã era um lembrete do que ele havia perdido. Mason pegava o café, tomava um gole e sentia que faltava algo, o toque de mãos ligeiramente trêmulas, a maneira precisa como Lívia acertava a xícara no pires. Era como se cada detalhe fosse um fio invisível conectando-os, e agora, sem ela, esses fios haviam se rompido. Ele passava os dias observando a equipe, mas ninguém preenchia aquele espaço de maneira natural. À noite, sozinho no apartamento, Mason percorria mentalmente cada gesto de Lívia, o jeito como ela sorria discretamente, a forma como conseguia ouvir entre linhas, a habilidade de antever situações antes mesmo de serem mencionadas. Ele se pegava revisitando mentalmente conversas, pequenas interações e olhares, e quanto mais pensava, mais percebia que nada nem ninguém conseguia substituir aquilo. Um aperto constante se instalava em seu peito, uma mistura de frustração e saudade que ele não sabia lidar. As reuniões começaram a parecer mais longas e desgastantes. Ele percebia erros mínimos nos relatórios que antes passariam despercebidos e sentia irritação com procedimentos que não fluíam. Cada decisão parecia exigir mais esforço, como se a clareza que Lívia proporcionava tivesse deixado o ambiente junto com ela. Até mesmo seu próprio comportamento mudou. Estava mais fechado, mais introspectivo, menos disposto a interagir com a equipe. Mason se sentia desconectado, como se tivesse perdido uma bússola emocional que o orientava sem que ele percebesse. Ao revisar os arquivos antigos do período do escândalo, a mente dele oscilava entre raiva e nostalgia. Ele lembrava da eficácia de Lívia, da maneira como conseguia organizar tudo sem esforço, do cuidado que ela tinha com pequenos detalhes que ele jamais valorizara antes. Cada movimento de Helena agora era comparado, e Mason começava a perceber que a aparente competência dela não preenchia as lacunas que Lívia deixará, lacunas de sensibilidade, percepção e atenção. O vazio físico e emocional se tornava mais evidente quando ele chegava em casa à noite. Mason observava os móveis, os objetos, cada canto do apartamento e sentia uma estranha sensação de frio. Ele passava horas sentado sozinho, revivendo interações passadas e tentando entender o que havia mudado. Cada som, cada sombra,
parecia lembrar-lhe da presença de Lívia, fazendo com que a ausência dela se tornasse quase tangível. Em meio a essa rotina de tensão e inquietação, Mason começou a registrar padrões, detalhes que antes não chamavam atenção. Ele notava inconsistências em relatórios, movimentações financeiras sutis e respostas automáticas de Helena que não correspondiam ao instinto que Lívia tinha antes de qualquer decisão. A frustração se misturava à dúvida. Ele não sabia se podia confiar completamente em ninguém, mas uma certeza se formava lentamente: nada substituía Lívia. Helena retomara as funções administrativas que competiam ao círculo profissional de Mason, organizava reuniões, cuidava de contratos e respondia a e-mails urgentes. Mas ele notava, com incômodo, que essas soluções não preenchiam o espaço que Lívia deixará. Os pequenos cuidados domésticos, a chaleira sempre no ponto, o tom exato do café, a xícara colocada do lado correto, haviam desaparecido. Helena não sabia, nem tentava, reproduzir aqueles gestos. Eles pertenciam à rotina de casa, não à secretária. O resultado era uma casa em que tudo funcionava, mas nada acolhia. Helena, chamou ele numa tarde de quinta, preciso que você revise os contratos da aquisição da Ferreira Industries. Quero todos os detalhes financeiros verificados. Claro, senhor. Vou cuidar disso imediatamente. Ela sorriu com eficiência, e Mason percebeu uma hesitação quase imperceptível, uma confiança técnica, mas sem instinto para as pequenas coisas que realmente o desconcertavam. No cansaço da noite as palavras de Lívia ecoaram em sua cabeça: Helena foi a cúmplice do meu pai. A ideia parecia absurda. Helena era competente, leal, eficiente. Ainda assim, ao vasculhar os registros do período do escândalo com Miguel Gutierrez, Mason começou a notar detalhes estranhos, esses que isoladamente poderiam ser erros administrativos, mas em conjunto formavam um padrão inquietante. Do outro lado da cidade, no seu pequeno apartamento, Lívia trabalhava sem descanso. Havia passado as 2 semanas juntando tudo o que podia, recortes, protocolos, anotações, tentando montar um quebra-cabeça que provasse o que dizia saber sobre Helena. Ela não tinha mais acesso à casa, tinha apenas tempo, provas a reunir e a urgência de agir. O telefone tocou. Lívia? Sou Isabela. O nome de Isabela a deixou em alerta. Como conseguiu meu número? Tenho minhas formas, Isabela respondeu. Mas não é disso que venho falar. Preciso te ver. É sobre Mason. Isabela, eu não posso me envolver mais. Já causei problemas demais. É justamente por isso que você tem que vir. Mason está diferente, pior do que antes. E há coisas sobre Helena que você precisa saber. Em 1 hora, as duas se encontraram num canto discreto de um café da Rua Augusta. A tensão entre elas era palpável. Você conhece a Helena há muito tempo? Lívia perguntou direto. Desde antes dela trabalhar com Mason, disse Isabela, remexendo no café. Fui eu quem a recomendou para o emprego. Lívia sentiu o chão rarear. Como assim? Ela era amiga de uma conhecida minha da faculdade. Quando Mason precisava de alguém para a secretaria, achei que seria perfeita, organizada, discreta, confiável. Isabela fez uma pausa e puxou da bolsa uma pasta. Mas notei coisas estranhas. Isabela mostrou anotações. Helena sabia detalhes íntimos da vida de Mason que ninguém deveria saber: horários, preferências, pequenas vulnerabilidades. E havia algo ainda mais grave: documentos e trocas que apontavam para um contato contínuo entre Helena e Miguel Gutierrez mesmo após a prisão. Encontrei isto no apartamento dela quando a visitei, disse Isabela, a voz baixa. Havia cópias de relatórios da empresa, fotos e mensagens. Referências a uma operação final, algo marcado para o fim do mês. Lívia folheou as páginas com o estômago apertado. O padrão era claro, não se tratava só de encobrir um passado, havia um plano em andamento. Temos que avisar Mason, disse ela, determinada. Já tentei. Ele me cortou. Depois do que aconteceu com você, está mais fechado que nunca. Isabela suspirou. Ele só vai escutar se tivermos provas irrefutáveis. Enquanto conversavam, uma figura observava de longe. Helena, que suspeitara ter sido seguida, havia aparecido no café. Com um sorriso frio, digitou uma mensagem no telefone. Acelere os planos. Temos um problema que precisa ser eliminado.
Na manhã seguinte, Mason chegou ao escritório para encontrar Helena visivelmente agitada, segurando uma pasta com documentos e uma expressão de preocupação genuína que ele raramente via em sua secretária normalmente imperturbável. Senhor Blackwell, descobri algo terrível, disse ela, fechando a porta atrás dele. É sobre Lívia e sua irmã Isabela. Mason sentiu um aperto no estômago. Desde a conversa com Isabela na semana anterior, uma pequena semente de dúvida havia se instalado em sua mente, crescendo silenciosamente apesar de seus esforços para ignorá-la. O que descobriu? Helena colocou a pasta na mesa dele, abrindo-a de forma calculada. Elas estão conspirando juntas. Ontem mesmo as vi num café, reunidas às escondidas. Consegui algumas fotos. Mason examinou as imagens que mostravam claramente Lívia e Isabela em conversa intensa. Seu coração se apertou ao ver Lívia de novo, mas a presença de Isabela ao lado dela o confundiu ainda mais. Ele se recostou na cadeira, esfregando as têmporas. Cada fibra do seu corpo gritava que aquilo não fazia sentido. Ainda assim, as imagens estavam ali, frias, inegáveis. Era como se o mundo, já instável desde que Lívia surgira em sua vida, estivesse prestes a ruir de vez. Por que Isabela estaria se encontrando com Lívia? Essa é a pior parte, continuou Helena, com falsa preocupação. Creio que Lívia conseguiu manipulá-la, convencendo-a de que você é o verdadeiro culpado pelos crimes do pai dela. Agora Isabela está ajudando-a a reunir informações contra você. Mason se levantou abruptamente, caminhando até a janela panorâmica do escritório. A cidade se estendia diante de seus olhos, mas tudo o que ele via eram fragmentos de lembranças, a confiança que sempre tivera em Isabela, a doçura com que Lívia, apesar de sua condição de empregada, ousara desafiá-lo em tantas ocasiões. Uma dor surda tomou conta de seu peito. Isso é impossível. Isabela jamais. Senhor Blackwell, Helena o interrompeu suavemente. Sua irmã sempre discordou da sua forma de conduzir os negócios, não é? Sempre achou você rígido demais, implacável demais. Mason não podia negar. Isabela havia feito comentários desse tipo ao longo dos anos, questionando sua dureza com concorrentes e funcionários. Lívia deve ter explorado isso, insistiu Helena. Convenceu Isabela de que você realmente participou do esquema com Miguel Gutierrez e depois o abandonou. É uma jogada perfeita, usar alguém de dentro da sua família para plantar dúvidas e acessar informações privilegiadas. Mason afundou na cadeira, sentindo o peso de uma traição dupla. Primeiro Lívia, agora possivelmente sua própria irmã. O que sugere que eu faça? Temos que agir antes que elas causem algo irreversível, disse Helena, sentando-se em frente a ele. Posso acionar contatos na polícia para investigarem Lívia discretamente. Quanto à sua irmã, talvez seja prudente restringir seu acesso a assuntos sensíveis, pelo menos por enquanto. Enquanto Mason tentava decidir em quem acreditar, Lívia e Isabela estavam do lado de fora do prédio da Blackwell Corporation, estacionadas dentro de um carro comum para não chamar atenção. Tem certeza de que consegue me levar até o andar executivo sem sermos vistas? Perguntou Lívia, checando pela terceira vez o pequeno gravador que trazia na bolsa. Conheço esse prédio desde criança, respondeu Isabela. Há uma entrada de serviço que leva direto ao andar do Mason. Mas, Lívia, se Helena realmente é tão perigosa quanto você diz, pode estar nos esperando. É um risco que preciso correr. Se eu conseguir gravá-la admitindo sua culpa, Mason não terá escolha senão acreditar. Elas entraram discretamente pelo acesso de serviço, evitando o fluxo principal de funcionários. O plano era simples. Lívia confrontaria Helena quando Mason não estivesse presente, enquanto Isabela ficaria de vigia. Mas o destino foi implacável. Assim que chegaram ao andar executivo, ouviram a voz alterada de Mason vindo do escritório. Ele falava ao telefone, irritado. Quero uma investigação completa, não importa os métodos, preciso saber exatamente o que elas estão tramando. O coração de Lívia afundou. Helena havia sido mais rápida, já tinha plantado a desconfiança. Mudança de planos, sussurrou para Isabela. Preciso enfrentá-los juntos, agora. Lívia, não. Se entrar lá desse jeito, ele vai. Mas já era tarde. Lívia abriu a porta de supetão, determinada a lutar pela verdade. Mason, preciso falar com você. Ele se virou, o olhar duro como gelo. Como entrou aqui? E onde está a segurança?
Apenas me escute por 5 minutos. Depois, se ainda quiser, pode me entregar à polícia. Helena, que estava ao fundo organizando papéis, se aproximou lentamente. Quer que eu chame a segurança, Sr. Blackwell? Não. O olhar dele permaneceu fixo em Lívia. Quero ouvir o que ela tem a dizer. Depois resolveremos isso de vez. Lívia respirou fundo. Helena não é quem você pensa que é, Mason. E eu posso provar. O sorriso frio de Helena cortou o ar. Isso vai ser interessante. O que nenhuma delas percebeu foi que Isabela, antes de entrar, havia ativado o sistema de gravação da sala ao lado. Cada palavra daquele confronto ficaria registrada. O jogo final estava prestes a começar. A tensão no escritório era palpável. Mason permanecia de pé atrás de sua mesa, o corpo rígido, como uma muralha prestes a desmoronar. Helena se posicionava estrategicamente próxima aos arquivos, e Lívia estava no centro da sala, sabendo que tinha apenas uma chance de salvar o homem que amava. Você tem 2 minutos, Mason disse friamente, a voz cortante como lâmina. Depois disso, chamo a segurança. Lívia olhou diretamente para Helena. Conte para ele sobre as transferências de 3 milhões que você fez para contas offshore durante o esquema do meu pai. Helena riu, mas Lívia notou uma tensão quase imperceptível em seus ombros. Não sei do que está falando. Conte para ele sobre os e-mails que você trocou com Miguel mesmo depois da prisão dele. Lívia deu um passo à frente. Conte para ele sobre os documentos que você falsificou para incriminar meu pai e se proteger. Mason, Helena disse, sua voz assumindo um tom de vítima, você está ouvindo isso? Ela está claramente desesperada, inventando acusações absurdas. Mas Lívia havia passado 2 semanas se preparando para este momento. Retirou da bolsa cópias dos documentos que Isabela encontrara, espalhando-os na mesa de Mason. Estas são correspondências entre Helena e meu pai. Datas posteriores à prisão dele. E aqui, ela apontou para uma série de números, códigos de acesso aos sistemas da sua empresa que apenas ela poderia ter fornecido. Mason começou a examinar os documentos, sua expressão mudando gradualmente de ceticismo para confusão, finalmente, para uma raiva fria e calculista. Helena, disse ele lentamente, você pode explicar por que seus códigos de acesso aparecem nestes documentos? Qualquer pessoa poderia ter falsificado isso, Helena respondeu, sem a confiança de antes. Mason, você me conhece há 10 anos. Vai acreditar numa criminosa desesperada ao invés de mim? Uma criminosa cuja única motivação era proteger a memória do pai e descobrir a verdade, Lívia rebateu. Enquanto você, Helena, teve acesso a milhões de dólares e uma posição de confiança absoluta. Mason se levantou, caminhando até o computador em sua mesa. Helena, preciso que você acesse o sistema e me mostre alguns arquivos específicos. Agora. Mason, isso é ridículo. Por que eu? Agora. A explosão de Mason ecoou pela sala. Helena se aproximou do computador, mas Lívia percebeu suas mãos tremendo ligeiramente ao digitar. Enquanto ela navegava pelos sistemas, Lívia discretamente ativou o gravador em sua bolsa. Abra os arquivos financeiros de 2 anos atrás, Mason instruiu. Quero ver todas as transações do período em que Miguel estava desfalcando a empresa. Conforme os arquivos apareciam na tela, um padrão começou a emergir. Transações aprovadas em horários impossíveis, documentos modificados após as datas oficiais, e mais condenatória de todas, aprovações eletrônicas feitas com o código pessoal de Helena em momentos em que ela supostamente não estava no escritório. Isto é impossível, Helena murmurou, mas sua fachada estava claramente ruindo. Na verdade, é muito possível, Lívia disse suavemente. Quando você tem acesso administrativo total e um sócio disposto a dividir os lucros. Meu pai pode ter executado o plano, mas você foi quem o tornou possível. Mason se virou para Helena, sua expressão mais fria que Lívia jamais havia visto. 10 anos, disse ele lentamente. 10 anos eu confiei em você. 10 anos você teve acesso a tudo, minha empresa, minha vida, meus segredos. Mason, eu posso explicar. Pare. Mason bateu a mão na mesa. Pare de mentir. Estou vendo as evidências na minha frente. Você não apenas participou do esquema, você ajudou a arquitetar a ruína de Miguel para cobrir seus próprios rastros. Helena olhou ao redor da sala como um animal encurralado.
Finalmente, sua máscara de lealdade e competência desabou completamente. Você realmente quer saber a verdade? Disse ela, sua voz assumindo um tom venenoso que Lívia nunca havia ouvido. A verdade é que você é um patrão terrível, Mason. Egoísta, controlador, impossível de satisfazer. 10 anos eu trabalhei para você, 10 anos dei minha vida para esta empresa, e o que recebi em troca? Um salário medíocre e a honra de ser sua babá emocional. Então você decidiu roubar de mim. Eu decidi pegar o que merecia. Helena gritou. Miguel era apenas um meio para um fim. Ele precisava de dinheiro para cobrir dívidas de jogo, eu precisava de alguém para executar meu plano. Foi uma parceria perfeita. Até você o deixar assumir toda a culpa. Helena sorriu cruelmente. Miguel sabia dos riscos. Quando as coisas ficaram quentes, ele foi inteligente o suficiente para manter meu nome fora da investigação. Pelo menos até sua filhinha decidir brincar de detetive. Lívia sentiu uma raiva fria subir por sua espinha. Você destruiu a vida do meu pai. Destruiu nossa família inteira. Seu pai destruiu a própria vida no momento em que decidiu roubar dinheiro para sustentar um vício em apostas, Helena rebateu. Eu apenas aproveitei uma oportunidade. E agora? Mason perguntou, sua voz perigosamente baixa. Qual era o próximo passo do seu plano? Helena hesitou, percebendo que havia revelado muito. Mas Lívia pressiona. Conte para ele sobre a operação final, Helena. Sobre os documentos que você estava preparando para incriminá-lo pelos crimes passados e futuros. Os olhos de Mason se arregalaram. Você estava planejando me incriminar? Você nunca me deu o que eu merecia, Helena disse, toda pretensão de inocência finalmente abandonada. Mas com você fora do caminho e evidências sugerindo que você era o verdadeiro criminoso por trás de tudo, eu poderia assumir controle da empresa. Afinal, quem melhor que sua fiel secretária para reconstruir a reputação da Blackwell Corporation? O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Mason olhava para Helena como se estivesse vendo um estranho, enquanto Lívia sentia uma mistura de alívio e tristeza ao ver a verdade finalmente revelada. Chame a polícia, Mason disse finalmente, sua voz vazia de emoção. Mason, espere, Helena tentou uma última vez, você não entende, eu fiz tudo isso por nós, pela empresa. Você fez tudo isso por ganância e ressentimento, ele a cortou. Agora saia do meu escritório antes que eu perca completamente o controle. Helena olhou para Lívia com ódio puro. Você acha que ganhou alguma coisa? Ele nunca vai perdoá-la pelo que fez. Nunca vai confiar em você novamente. Eu sei, Lívia respondeu calmamente. Mas pelo menos ele estará seguro. E essa era a única coisa que realmente importava. Quando a polícia chegou e levou Helena, Mason e Lívia ficaram sozinhos no escritório, o peso de tudo o que havia acontecido pairando entre eles como uma barreira quase física. Lívia, Mason disse finalmente, eu não sei como pedir desculpas pelo que disse, pelo que pensei. Você não precisa, ela respondeu suavemente. Você tinha todos os motivos para não confiar em mim. Mas eu deveria ter escutado. Deveria ter investigado por mim mesmo ao invés de deixar minha raiva me cegar. Lívia se aproximou lentamente. Mason, há algo que preciso que você saiba. Eu vim trabalhar para você com segundas intenções, isso é verdade. Mas o que senti por você, o que ainda sinto, isso nunca foi parte de nenhum plano. Mason a encarou por um longo momento. Lívia Martinez Gutierrez, disse ele lentamente, você é a pessoa mais corajosa e teimosa que já conheci. E eu sou um idiota por quase ter perdido você. Quando ele a puxou para seus braços, Lívia soube que, apesar de tudo, alguns finais felizes valiam qualquer luta. 3 meses haviam se passado desde a prisão de Helena. A corporação Blackwell enfrentará uma tempestade de publicidade negativa quando a história veio à tona, mas Mason descobrira que encarar a verdade publicamente, por mais dolorosa que fosse, era melhor do que viver uma mentira. Lívia não havia retornado como empregada, ambos sabiam que seria inadequado, dadas as circunstâncias e a nova relação que surgira entre eles. Em vez disso, aceitaram uma posição como consultora independente, ajudando Mason a reestruturar os protocolos de segurança e supervisão financeira da empresa. As mudanças estão funcionando, disse ela,
revisando os relatórios mensais no escritório dele numa manhã de quinta-feira. A transparência aumentou, a moral dos funcionários melhorou, e paradoxalmente nossa eficiência operacional está maior do que nunca. Mason sorriu, um gesto que se tornará muito mais comum nos últimos meses. Quem diria que tratar funcionários como seres humanos poderia ser bom para os negócios? Você sempre teve esse potencial, Mason. Só precisava lembrar que ser um bom líder também exige ser uma boa pessoa. Antes que ele respondesse, uma batida suave ecoou na porta. Isabela entrou, trazendo Gabriel pela mão. O menino de 8 anos correu direto para Mason, que o ergueu com facilidade. Tio Mason, mamãe disse que você vai no meu jogo de futebol sábado. Não perderia por nada, Mason respondeu, bagunçando o cabelo do sobrinho. E a Lívia também vai. Ela prometeu me ensinar a torcer direito. Isabela observava a cena com um sorriso satisfeito. Nos últimos meses, Mason se tornará o irmão que ela sempre soubera que ele podia ser, presente, envolvido, genuinamente interessado na vida da família. Na verdade, Mason disse, colocando Gabriel no chão, tenho novidades para compartilhar com vocês. Ele caminhou até a mesa e retirou uma pasta. Oficializei hoje algo que venho planejando há semanas. Lívia franziu o senho, curiosa. O que é? Decidi criar uma fundação para famílias vítimas de crimes financeiros. Vai oferecer apoio legal, aconselhamento e programas de reintegração. Ele olhou diretamente para ela. E quero que você seja a diretora executiva. Lívia ficou sem palavras. Mason, eu não posso aceitar. Por que não? Porque vão dizer que é favoritismo, ou que você está tentando compensar o passado, ou vão dizer que contratei a pessoa mais qualificada para o trabalho. Mason a interrompeu. Lívia, você conhece os dois lados dessa realidade, o das vítimas e o das engrenagens que permitem esses crimes. Não existe ninguém melhor para isso. Isabela se aproximou dela. Aceite, disse suavemente. Meu irmão finalmente está fazendo as coisas pelas razões certas. Lívia olhou ao redor, Mason aguardando ansioso, Isabela sorrindo encorajadora, Gabriel distraído com os brinquedos que agora sempre ocupavam um canto do escritório. Era uma família de verdade, algo que ela pensara ter perdido para sempre. Está bem, disse finalmente. Mas com uma condição. Qual? A primeira família que vamos ajudar será a dos ex-funcionários que perderam seus empregos por causa dos crimes do meu pai. Eles merecem uma segunda chance tanto quanto qualquer um. Mason a puxou para um abraço, emocionado. Por isso eu te amo, murmurou contra seus cabelos. Você sempre pensa nos outros primeiro. Nós nos amamos, Gabriel anunciou alto, fazendo todos rirem. Sim, Mason respondeu, olhando para ela, nós nos amamos. Naquela tarde, Mason fechou o escritório mais cedo, algo impensável 6 meses antes, e foram todos juntos ao parque. Enquanto observava Gabriel e as outras crianças brincarem, Lívia sentiu a mão dele entrelaçar a sua. Tem certeza de que é isso que você quer? Perguntou Mason. Uma vida normal, simples, com um ex-workaholic reformado e uma família barulhenta. Ela sorriu, lembrando-se da primeira vez que o viu sorrir de verdade. Mason, há 6 meses você era um homem que nunca sorria. Agora chama sua vida de chata. Acho que nós dois mudamos mais do que jamais pensamos ser possível. Para melhor. Definitivamente para melhor. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Mason refletiu sobre como a mentira de Lívia, ou melhor, sua omissão da verdade, havia, paradoxalmente, revelado a maior verdade de sua vida, que poder sem amor era vazio, que sucesso sem relacionamentos era insignificante, e que às vezes as pessoas certas chegam até nós pelos motivos errados, mas permanecem pelas razões certas. A fundação seria apenas o começo. Havia muito trabalho a fazer, muito amor a compartilhar, e muitas vidas a reconstruir, começando pelas deles. 2 anos depois. A sala de conferências da Fundação Esperança estava cheia naquela manhã de dezembro. Lívia, agora com o título oficial de diretora executiva, apresentava o relatório anual para uma plateia de beneficiários, doadores e membros da imprensa. Ao fundo da sala, Mason observava com o orgulho silencioso de quem testemunhara uma transformação extraordinária. Em nossos 2 anos de operação, Lívia dizia,
Auxiliamos 847 famílias na reconstrução de suas vidas após crimes financeiros. Mas mais importante que os números é que cada uma dessas famílias recuperou algo que vai além do dinheiro: a esperança. Na terceira fileira, Miguel Gutierrez assistia atento. Libertado 6 meses antes por bom comportamento, ele havia procurado a fundação não como beneficiário, mas como voluntário. Sua experiência como ex-presidiário e vítima de manipulação o transformará em um conselheiro valioso para outras famílias em situação semelhante. Pai, Lívia havia dito no dia em que ele apareceu na porta da fundação: tem certeza de que quer fazer isso? As pessoas vão julgar você. Filha, Miguel respondeu, com uma dignidade recuperada na prisão em vez de destruída por ela: passei 2 anos pagando por meus erros. Agora quero passar o resto da vida ajudando outros a não repeti-los. A relação entre pai e filha seguia em reconstrução, tijolo por tijolo, conversa por conversa. Mas o amor nunca desaparecera, apenas se escondera sob a vergonha e a culpa. Após a apresentação, enquanto os convidados se serviam no coquetel, Mason se aproximou de Lívia. Excelente apresentação, Sra. Blackwell, disse ele com um sorriso que ainda fazia seu coração acelerar, mesmo depois de 2 anos de casamento. Obrigada, Sr. Blackwell, ela respondeu, no tom formal e brincalhão que era só deles. Mas devo admitir, ter um marido que entende de números ajuda muito com relatórios. Mason riu e a puxou discretamente para um canto. Na verdade, queria falar sobre o futuro da fundação. O que tem o futuro? Pensei que talvez fosse hora de expandir. Quem sabe abrir uma filial em outro estado, ou até internacional. Lívia arqueou a sobrancelha. Mason Blackwell, o que você está tramando? Nada demais. Só achei que seria bonito se nosso futuro filho ou filha crescesse em um ambiente onde ajudar os outros fosse natural. Ela ficou imóvel. Nosso futuro. Mason sorriu, tirando do bolso uma pequena caixa. Não era um anel, eles já tinham trocado alianças. Dentro, havia um sapatinho de bebê. Chegou a hora de darmos ao Gabriel alguns primos para brincar. Os olhos de Lívia se encheram de lágrimas. Mason. Lívia Martinez Gutierrez Blackwell, disse ele, usando o nome completo que ela adotará após o casamento para honrar sua história. Você me mostrou que é possível reconstruir a vida sobre ruínas. Agora quero construir algo novo ao seu lado. Antes que ela respondesse, Gabriel, agora com 10 anos, surgiu animado. Tio Mason. Tia Lívia. Vovô Miguel tá contando histórias da prisão pras crianças, é muito legal. Eles riram. Só naquela família histórias da prisão virariam entretenimento infantil. De mãos dadas, caminharam até Miguel, que gesticulava com entusiasmo, cercado por crianças. Isabela observava de perto, garantindo que a versão das histórias permanecesse adequada. Sabe o que mais me impressiona? Lívia murmurou para Mason. O quê? 3 anos atrás, você era um homem que nunca sorria, eu era só uma empregada desesperada em busca de vingança, e meu pai estava preso acreditando que era um fracasso. E agora? Ela pousou a mão sobre o ventre ainda plano, onde logo cresceria o primeiro filho deles. Agora você sorri todos os dias. Eu encontrei minha vocação ajudando em vez de acusar. Meu pai é um dos conselheiros mais respeitados da fundação. E todos nós aprendemos que o maior ato de amor é dar a alguém uma segunda chance. Mason parou e a encarou profundamente. Você salvou minha vida, Lívia. Não só dos planos de Helena, mas daquela existência vazia que eu nem percebia. Você também salvou a minha. Me deu uma família, um propósito, e um futuro que eu julgava perdido. Pai. Mãe. Gabriel gritou do outro lado. Vovô Miguel quer saber se vão contar para todo mundo sobre o bebê ou se é segredo. Eles se entreolharam, rindo. Como ele soube? Mason perguntou. Disse que você está com cara de pai orgulhoso o dia inteiro, respondeu Isabela, juntando-se a eles. E Lívia anda estranhamente sentimental. Foi fácil deduzir. Miguel aproximou-se, emocionado. Então é verdade? Vou ser avô. Vai ser avô, pai, confirmou Lívia, entre lágrimas de alegria. O abraço que se seguiu uniu todos, Mason, Lívia, Isabela, Gabriel e Miguel. Um círculo forjado em meio a mentiras e perdas,
mas sustentado por amor incondicional e perdão genuíno. Mais tarde, quando todos haviam partido e a sala estava em silêncio, Mason e Lívia permaneceram juntos no escritório dela, sonhando com os próximos passos. Sabe o que vamos ensinar ao nosso filho? Mason perguntou, puxando-a para o colo. O quê? Que as mentiras mais perigosas são as que contamos a nós mesmos. Que é possível reconstruir a confiança depois da traição. E que o amor verdadeiro não é a ausência de conflito, mas a escolha de lutar juntos. Lívia beijou-lhe a testa. E que às vezes as pessoas entram em nossas vidas pelos motivos errados, mas se tornam exatamente aquilo de que precisávamos. Como você. Como nós dois. Mason sorriu, o mesmo sorriso que um dia parecia impossível para ele. Eu te amo, Lívia Martinez Gutierrez Blackwell. Eu também te amo, Mason Blackwell. E, pela primeira vez, o futuro não era uma obrigação a cumprir, mas uma promessa a viver. O amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito, mas ver a perfeição em alguém imperfeito. E às vezes, salvar alguém significa primeiro permitir que essa pessoa nos salve. E assim termina a história do patrão que nunca sorria, até conhecer sua nova empregada. Uma história que nos lembra que, às vezes, as maiores verdades vêm embrulhadas nas mentiras mais dolorosas, que o amor pode surgir onde menos esperamos, e que todos nós merecemos uma segunda chance. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Todos os dias tem histórias novas de romance proibido, drama intenso e reviravoltas que vão te prender na tela. E olha, já estou preparando a próxima história, e ela é ainda mais intensa. Imagina, um patrão descobrindo que sua empregada tem, sem spoiler. Clica no card ou no vídeo que vai aparecer na tela agora, você não vai se arrepender. E aí, gostou dessa história? Conta pra gente nos comentários qual foi sua parte favorita. Compartilha com aquela pessoa que também ama um bom drama romântico. Não esquece de clicar no próximo vídeo, tem uma história ainda mais intensa te esperando. Até já!